Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre o ensino de literatura nas escolas. Vamos saber o que mudou no ensino da disciplina depois do Enem, como está o interesse dos nossos jovens pela literatura e como os professores podem tornar as suas aulas mais atrativas. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. Tanto a poesia como o teatro, como as narrativas, elas acabam sendo retratos do nosso tempo. Ter aprendido literatura de uma maneira melhor me fez ler mais rápido e como eu já gostava de alguns livros, eu já matava logo a questão só na primeira leitura. Neste primeiro bloco, vamos saber como acontece o ensino da literatura em nossas escolas de nível médio, como anda a formação dos novos professores da disciplina e como eles podem tornar as suas aulas mais interessantes para os jovens. E quem conversa comigo é Eliana Kefalas, professora de estágio em literatura da Universidade Federal de Alagoas. Professora Eliana, formar leitores críticos ainda é o maior desafio do professor de literatura? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que dar mais informações sobre o texto literário do que permitir que o aluno entre em contato com o próprio texto literário. E esse é que é o desafio. Como é que a gente faz para permitir essa entrada em contato com o texto literário na sala de aula, né? Que o aluno possa ler o texto, possa experimentar a fruição desse texto literário na sala de aula. Então, o desafio dessa leitura crítica, não há como chegar a uma leitura crítica se o aluno não tem a experiência da própria leitura do texto. Depois do Enem, houve alguma mudança no ensino da disciplina? Eu posso dizer que essa cobrança, né, por uma leitura mais crítica, digamos assim, e até pela construção de textos literários, tem sido maior hoje em dia? O que o Enem vem pedindo para que o aluno possa fazer nos seus estudos é que ele leia o texto literário, né? Então, ler o texto literário significa você fazer conexões entre o que o narrador está propondo, como que esse narrador está construindo o personagem dentro daquela narrativa. Então, você tem que fazer as conexões, fazer a interpretação do texto, a análise do texto. Não adianta, então, você saber o resumo da obra, isso não te dá a capacidade para você fazer a interpretação de uma obra literária, de um conto, ou até a compreensão dos jogos de sentidos que tem dentro de um poema, né? Então também não adianta eu saber analisar só formalmente um poema. Eu tenho que entender o que está sendo dito dentro daquele poema. Quais são os poemas e as obras que estão aparecendo no Enem? São obras que estão procurando comunicar, estão procurando dialogar com situações que são situações, problemas da atualidade. Como o Enem tem um tempo muito reduzido das questões, ter aprendido literatura de uma maneira melhor me fez ler mais rápido e como eu já gostava de alguns livros, eu já matava logo a questão só na primeira leitura, porque eu dizia, isso é assim, assim, porque eu vi na sala de aula, eu me interessei para pesquisar em casa, eu me interessei mais. Como é que está a formação desses novos professores, Eliana? Lá na UFAL, por exemplo, eles já saem com essa noção dessa nova realidade no ensino da disciplina? Os professores tentam trabalhar mesmo com a leitura do texto, com a análise do texto. Lá não tem essa perspectiva de ficar se decorando coisas, né? As provas não são cobradas nesse sentido, então o aluno faz o exercício o tempo todo de análise da obra mesmo, né? Agora, daí, até você conseguir fazer o exercício da análise da obra e fazer a tradução para o aluno dentro da sala de aula, esse é um outro exercício que as disciplinas de estágio, de práticas pedagógicas, vão tentar fazer o aluno aproximar dessa realidade. Por exemplo, então, no Enem, tem lá em 2011, se eu não me engano, caiu o trecho inicial de Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, né? E ele vai falar que o Severino tem um sangue que tem pouca tinta, né?
Então, como é que você vai falar sobre isso dentro da sala de aula, né? Vai traduzir para o aluno, vai brincar com o aluno sobre essa expressão, vai instigar o aluno a analisar essa expressão, o que ela permite dizer, o que ela permite pensar. O texto é o nosso foco principal, mas a partir do texto é possível fazer uma série de relações. E aí eu trago trechos de filme que tenham sido inspirados em livros, dinâmicas envolvendo a literatura, pequenas produções dos alunos, eu acho que também conexões com a nossa história. E assim, dessa forma, o aluno ele vai se apropriando de tudo que a literatura dialoga. Exige que o professor e o aluno possam ir além daquela historiografia toda, daqueles períodos literários. Exato. Que a gente antigamente estudava e tinha que decorar, então tem que ir mais além, sem dúvida nenhuma. Tem que ir mais além e tem que ir naquilo que antecede toda essa teoria. Toda essa teoria ela é feita a partir da análise do texto. Então, as pessoas que fizeram essa teoria, Antônio Cândido, Bose, que depois as pessoas que escrevem os livros didáticos vão beber nessas fontes, o que elas fizeram? Analisaram os textos literários, né? Então, esse é o desafio, né? Mas nós temos muitos desafios dentro da educação, né? A gente também tem que mudar muita coisa lá dentro. Não adianta mudar só o Enem, né? Não adianta mudar só as orientações curriculares, os documentos. A gente precisa também, não adianta só oferecer livro didático, precisa também fazer com que esse professor tenha o tempo de produção do material dele, né? Então, é preciso que também se reveja o ensino de literatura, se revendo qual que é o lugar do professor dentro desse ensino, né? Dar o devido o pagamento do professor, não é? Em vez de ficar só pagando livros didáticos para entrar em sala de aula, oferecer essa oportunidade para o professor, né? Professora Eliana, muito obrigada por sua presença, pela entrevista aqui no programa desta semana. No próximo bloco, vamos conversar com uma professora de literatura da rede pública que usa o teatro como ferramenta de ensino. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante. Alguns alunos que eram muito acanhados, muito tímidos, começaram a se soltar mais, se identificaram muito com as obras.